Bom dia. Eu acho que a maioria deve ser de área jurídica. Quem que é formado em direito, enfim, só para eu ter ideia do... É menos gente. Formado em administração. Economia. Engenharia. Tá. Você fez os dois? Eu reparei. Bom, então hoje a gente vai falar de um tema que ele é transversal, tá? A gente vai falar de PPP, claro, mas PPP vai ser mais um exemplo e um pouco de direcionamento de algumas discussões entre nós. Mas quando a gente fala de avaliação e monitoramento de política pública, ele é um tema geral, no sentido de que ele não só é específico para PPPs, mas ele perpassa qualquer política pública que se queira monitorar, avaliar. Os princípios são os mesmos. Claro que PPP tem algumas sutilezas que a gente vai discutir. E, é claro, espero que a gente possa compartilhar o conhecimento de todos, guiado aí pelo assunto de monitoramento e avaliação. Então, vou me apresentar aí rapidamente. Meu nome é Bruno. Eu sou economista também, com mestrado e doutorado em economia. A minha área de pesquisa... É bom que vocês conhecerem, para vocês saberem os meus vieses, né? A minha área de pesquisa foi mestrado e doutorado, avaliação de política pública, avaliação de impacto, que é um pedacinho da avaliação. Os últimos slides que a gente vai discutir hoje é a avaliação de política pública, avaliação de impacto, que era a minha especialização em mestrado e doutorado, que é econometria, né? Econometria é um bicho complicado, assusta, mas cada vez mais é assunto de fazedores e analistas de política pública. Eu fui coordenador geral do ProUni em 2009. 2009. E quando eu estava lá, eu tive algumas conversas com o Tribunal de Contas da União, e na época, ou seja, quase 20 anos atrás, eles falavam de inserir a avaliação de impacto do ProUni, que era o contexto do que eu estava, nas análises a serem feitas sobre o programa. Então, há 20 anos atrás, a avaliação de impacto era um tema que estava entrando na agenda do Tribunal de Contas da União, e é algo que, imagino, vocês também estão, de alguma forma, olhando, né? Eu parei de dar aula, então aqui algo especial para mim. Eu dei aula há 15 anos, mas eu parei de dar aula, enfim. Dei aula no INSPER, na GV, microeconomia, econometria. E há um bom tempo eu trabalho na FIP, fazendo, entre outras coisas, estruturação de PPP. Eu fui coordenador adjunto do túnel, São Guarujá, do centro administrativo, só coisa fácil de lidar, né? Então, também tenho experiência como consultor na estruturação de concessões e PPPs. Não academicamente não, mas na prática, sim. Então, eu tenho um pouco de experiência aí do outro lado do balcão. Aqui pode pensar que são 3 lados, né? A parte técnica, que faz a estruturação, a documentação, o governo do Estado como gestor e poder concedente, e vocês como auditores, enfim, dos programas, né, de PPP. Então, esses são os meus vieses, tá? Hoje a gente vai pode dividir a aula em 3 partes. A primeira parte fala um pouco do ciclo da política pública, tipos de avaliação e o diagnóstico do problema. Parte 2, formulação de política pública, teoria da mudança, plano de monitoramento e avaliação. E a parte 3, falar de indicadores, monitoramento e avaliações. Quem estudou administração pública, em particular, já deve ter visto boa parte do que a gente vai discutir aqui. Quem não trabalha com isso, quem não fez, enfim, curso estruturado de administração pública, talvez não tenha visto do jeito que a gente vai discutir o assunto aqui, né? Então, quando a gente fala... recentemente foi lançado um livro, que é a base da aula hoje, que é esse monitoramento e avaliação de políticas públicas, que é um livro do Clear FGV, um centro de estudo da Fundação Getúlio Vargas, os principais autores, Lícia Lima e André Portela, que estão lá
o nome estão lá em cima, virou referência rapidamente, porque o CLEAR já é um centro conhecido. André Portela foi meu orientador, e Lícia é minha esposa, então eu conheço bem a história do livro. E essa turma aí do CLEAR fez muitos guias de avaliação, monitoramento de políticas públicas para vários órgãos, inclusive para o Tribunal de Contas, para Ministério, enfim. Então, é algo que está sendo reforçado aí no Brasil há uns 10 anos, essas discussões técnicas sobre avaliação e monitoramento de políticas públicas. Tá? Quem conhece bem a história do ciclo da política pública, os processos de monitoramento e avaliação aqui? Vocês conhecem isso? Tá. Muita coisa que a gente vai falar é intuitivo. Vocês pensam dessa forma na prática, mas quando a gente fala de monitoramento, avaliação e o ciclo da política pública que vai guiar esse sistema, nada mais é do que uma organização e sistematização do pensamento sobre desenho, implementação, monitoramento e avaliação de política pública. Tá? Então, a gente vai ver algumas ferramentas associadas a esse assunto. Tudo bem? Então, quando a gente fala desse ramo de avaliação e monitoramento, a gente está falando em fazer política pública baseada em evidência. Então, é fundamental para a gente fazer política pública, cada vez mais, sair um pouco da intuição. Me parece que tal política é uma boa porque, sei lá, me parece que aumentar a oferta de creches é uma boa política, porque vai ter mais gente, vai ter mais criança na creche. Isso é verdade? Pode ser sim ou não. Depende do diagnóstico associado do porquê as crianças não estão na creche. Pode ser porque as famílias não querem. Pode ser, enfim, tem vários motivos. Então, se você pensa que fazer creche é uma boa política, intuitivamente você pode estar errado. Você precisa fazer uma análise empírica baseada em evidências sobre o que levam, por exemplo, as crianças não irem para a creche. Pode ser um monte de coisa. Pode ser falta de transporte, pode ser porque naquela sociedade as mães não trabalham e cuidam das crianças, preferem assim, enfim, pode ser um monte de coisa. Tá? Então, da onde a gente busca as evidências para pensar, desenhar a política pública? A gente pode buscar evidências fora da política pública, estudando o assunto de outras fontes, como livros, artigos publicados sobre políticas parecidas, e também dentro da política pública, com as ferramentas de monitoramento. Então, a gente busca evidências para desenhar, avaliar, ajustar políticas públicas de duas formas. Uma fora da política, estudando, conversando com especialistas, conversando com fazedores de política, e de outros casos, e uma dentro da política, que é olhando aquela política que está sendo implementada ou está sendo desenhada a partir das informações geradas por ela. Então, por exemplo, você vai fazer análise do Bolsa Família, hoje você tem uma série de informações do Bolsa Família de dentro do programa. Tem o cadastro único, que é algo que a gente usa muito para fazer a avaliação. Enfim, tem informações já disponíveis sobre o assunto e você pode usar essas informações de dentro da política para fazer a avaliação. Basicamente, né, quando a gente olha, busca fazer essa busca de evidências, existem várias fontes, várias formas de obter essas evidências e, em geral, existe uma hierarquia. Quanto mais alto na hierarquia for a fonte das informações que você coletou para fazer a política pública, mais seguro é acreditar nessas análises, nesses dados, nessas informações. Tá? Então, uma coisa é você conversar com alguém, e tudo tem sua importância, mas uma coisa é você conversar com alguém que já implementou uma política específica, uma PPP de escola em Minas Gerais. Você vai conversar com essa pessoa, ela vai falar as opiniões dela. Agora, outra coisa é você estudar, por exemplo, num journal de revisão sistemática de todas as políticas de PPP de escola que tem no Brasil e na América Latina,
analisando de forma comparável todas elas, utilizando uma metodologia científica. Esse segundo caso, que é uma metodologia extensa de coleta de informações e análises, é mais valiosa, o resultado que sai dela tende a ser, né, um resultado mais valioso, portanto, faz mais sentido você acreditar mais nesse resultado do que uma conversa informal com alguém que sabe do caso da política pública de Minas Gerais, como exemplo, e tem aí seus vieses também, suas percepções, mas não é algo sistemático, com avaliação de impacto, enfim, que é algo que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Então, existem hierarquias da qualidade da informação. Quanto melhor a hierarquia dessa informação, você tem mais segurança em utilizá-la. Tudo bem? Acho que isso é intuitivo, né? Eu sei aqui, porque eu conversei, tem gente que fez ou faz mestrado, e, em geral, quem faz mestrado acaba tendo uma visão da formação da ciência, e talvez seja mais fácil entender essa questão da hierarquia se você já participou, enfim, de discussões acadêmicas. Não que não possa ser de outra forma, mas quem faz mestrado tem essa percepção mais acurada sobre a importância da qualidade da informação. Tudo bem, pessoal? Aqui eu vou dar um exemplo importante. Vocês, não sei se... Bom, na Covid, vocês lembram a tal da cloroquina, né? Tinha a história da cloroquina e tal. Vocês lembram de onde veio aquilo? Obviamente, era uma situação de desespero, né? Então, estava todo mundo querendo saber o que fazer para ou evitar que as pessoas tenham Covid ou diminuir a potência da doença. E tá todo mundo procurando coisa e tal. E aí teve um artigo que testou a cloroquina, e nesse artigo deu um resultado positivo. Mas, cientificamente, o método utilizado ele não era bom. Só que, e aí todo mundo não, mas boa parte das pessoas foram e acreditaram nesse resultado. Mas o que acontece? Na época, deixa eu dar um passo atrás. A ciência avança basicamente por artigos acadêmicos, né? E os artigos acadêmicos são publicados em jornais acadêmicos. Os jornais acadêmicos, como que eles funcionam? Um pesquisador faz uma pesquisa, envia para esse jornal acadêmico, e existe o que a gente chama de revisão de pares. Então, um artigo de medicina, o editor da revista, ele recebe o artigo que alguém escreve, enfim, manda para ele, e ele manda para alguns revisores de medicina especialistas na área, para esses revisores avaliarem se o artigo é bom ou não para ser publicado de fato. Está claro? Na situação da Covid, foram publicados vários artigos sem revisão de pares pelo desespero da situação. Então, não passou pelo crivo de qualidade que se costuma passar. E aí deu merda. Porque todo mundo não, de novo, mas muita gente acreditou naquilo e virou o quiprocó, enfim, uma loucura de uma informação ruim. Então, se fez política pública e brigas de família por causa de uma informação ruim. Então, a hierarquia da informação importa mais do que a gente pode imaginar. Eu só dei um exemplo aqui do que pode gerar. Tudo bem? Então, qual que é a diferença de monitoramento e avaliação? Tá? Basicamente, o monitoramento você faz ao longo da operação de uma política pública. E, basicamente, ele se refere a coletar e sistematizar dados que digam alguma coisa. Tá? E ele é utilizado para rastrear como a política está andando. Então, por exemplo, se você faz uma política, sei lá, no caso, o túnel Santos-Guarujá, se espera que, entre outras coisas, né, o tempo de deslocamento de Santos para Guarujá diminua. Isso acontece? Você vai monitorar ao longo do andamento da
da operação do túnel. É um indicador, né? E outros tantos. O que é uma avaliação? A avaliação é uma pesquisa, é um relatório, tem que fazer um relatório avaliativo que responda a perguntas que você faça, que façam sentido para a política. Então, você tem que pegar os dados, em geral dados que fazem parte do monitoramento, mas não só, e analisar de forma mais profunda, identificar e tentar responder uma pergunta feita, uma pergunta avaliativa. Tá? Então, monitoramento é algo mais simples, no sentido que ele é rotineiro e não envolve tutano, só para montar, mas uma vez que você monta, você simplesmente acompanha. E uma análise, uma avaliação, é algo mais complexo, que envolve metodologia para responder perguntas feitas. Tudo bem? Qual que é a importância do monitoramento e avaliação? Pensando, indo um pouquinho, a ideia, como eu disse, quando a gente fala de monitoramento e avaliação, os princípios são gerais, então a gente tenta buscar um pouco, trazer um pouco algum viés associado a PPP, né? Por que importa? Então, em geral, os interesses do público e privado não são os mesmos. Se você pensar de forma um pouco simplista, mas um tanto realista, o interesse público pode estar interessado, em geral, na qualidade da prestação de um serviço, enquanto a concessionária, enfim, o negócio dela é lucro. E, às vezes, essas coisas são incompatíveis. Por quê? Se, eventualmente, você diminui a qualidade do serviço, isso reduz seu custo, e se você não é punido por isso, você tem incentivo para fazer isso, reduzir a qualidade do serviço, que reduz custo, e ganhar uma grana com isso, que é o objetivo do privado. Está claro? Então, você tem interesses distintos entre as partes, público e privado. E o risco de você não ter um sistema de monitoramento e avaliação é atraso de obra, não cumprimento do que ocorre, usuários insatisfeitos e assim sucessivamente. Enfim, andando por aí, a gente ouve algumas histórias, né? E, bom, a PPP concessão, enfim, teve um boom nos últimos anos. Você deve ter acompanhado, certamente vocês acompanharam mais do que eu. Mas tem algumas PPPs, inclusive municipais, que têm, sei lá, 20 anos, ou coisa assim. E o que a gente vê? É comum, não vou dizer que é muito comum, mas é comum, e até natural, que o desenho de PPPs, lá atrás, o desenho de contratos, fossem mais precários do que hoje em dia, evidentemente, porque a gente aprendeu muito nesses 20 anos. E o que acontece, em alguns casos, as prefeituras reclamam que os serviços de PPP, sei lá, de varrição, resíduos sólidos, feitos há 20 anos atrás, não são feitos a contento. Mas o que acontece, em boa medida? Lá atrás não tinha verificador independente, os municípios não tinham condições de fiscalizar, de fato, principalmente municípios menores, né? Fiscalizar, de fato, o que acontece num contrato. Então, sei lá, a concessionária fala, eu destinei, sei lá, 50 toneladas de lixo no ano passado e fiz a separação lá. Ninguém olhou se ela fez isso ou não. Ela declara, a prefeitura paga, porque não tem como fiscalizar. Então, você não tem um monitoramento bem feito. Isso pode gerar um monte de problema, né? Inclusive, evidentemente, é algo que vocês se interessam, né? Se o contrato está sendo feito ou não, né? De fato. Então, o risco de você não ter um sistema de monitoramento e avaliação sistemático é a política pública ser ineficiente, tá? No limite. Tá? E no caso específico de PPP, concessão, enfim, a questão de monitoramento e a avaliação, em particular monitoramento, não é só para você saber se a política pública está indo bem. Em geral, os contratos são medidos por indicadores de monitoramento e avaliação. Então, quando você monta um contrato lá, sei lá, de travessia, eu participei do Travessias aí, as balsas, né? São 14 travessias no estado de São Paulo. Tem lá os indicadores de tempo de espera na fila. Isso é um indicador de desempenho que afeta a remuneração do privado, né? Então, no caso de PPP, essa questão de monitoramento e avaliação é particularmente importante. Então, é necessário ser muito cuidadoso no desenho desses
desses indicadores de desempenho que atrelam direto o pagamento, a contraprestação, enfim, para o privado. Então, no caso do PPP, isso é ainda mais relevante, desenhar bem os indicadores para monitoramento. Tudo bem? Bom, falar um pouco do ciclo da política pública, que, de novo, que é um guia importante para a gente pensar política pública. Primeira coisa que se faz eu tenho um problema, identificar a existência de um problema, né? Então, existe um problema? O que é um problema de política pública? Você. Como que você... O que você... Eu falo, eu tenho um problema de política pública. Como que você tangibiliza isso? Não sei, talvez demanda da sociedade, reclamações, vão apontando as falhas, né? Até baseado no que você falou aí, pela sensação assim das pessoas. Isso daí você consegue identificar um problema. A partir daí você observa, provavelmente, né, como que a situação é, e aí você deve conseguir conduzir, sei lá, por meio de, sei lá, de experiências passadas, ver o que se aplica e outra, né, também ver o que se aplica àquela realidade, porque às vezes a gente tem uma visão bem macro, como você falou lá no início, né, uma PPP de escola em Minas Gerais. Talvez aqui no estado de São Paulo a realidade seja outra, então a gente tem que ter esse olhar, né, mais apurado. E mesmo no estado de São Paulo, no município da Baixada Santista é uma coisa, no município do interior é outra. Então, acho que o problema identifica... assim, você me perguntou de sopetão, sim, né? Eu sei. Para colocar sei lá, vocês. pela demanda das pessoas. Perfeito. Acho que é isso, sei lá. É isso mesmo. Então, só vou explorar um pouco mais do que você falou. Sendo abstrato, né, um problema é a diferença entre onde se está para onde se quer estar. Se você está em algum lugar abaixo do que você deseja, como sociedade, eu digo, né, você tem um problema, né? Você tem um gap, aí, um déficit de alguma coisa. E aí você precisa identificar esse problema. Você identifica esse problema e estuda o problema. A gente vai discutir um pouquinho melhor. Além de identificar, no caso, para fazer uma política pública, saber que o problema existe, tem que identificar, por exemplo, se existe um problema de baixa qualidade de educação, por exemplo. Então, você identifica que existe isso. Tá, esse problema é heterogêneo espacialmente? Tipo, em São Paulo é diferente do que no Ceará? É diferente entre classes sociais? Entre questões de cor? Tem diferença? Se tem diferença, talvez a política pública deva adaptar essas diferenças. Então, você tem que entender exatamente qual o problema que você quer tratar. Uma vez que você identifica um problema, você formula uma política para atacar aquele problema, né? Então, por isso que aqui é um ciclo, vai ficar evidente, porque tem um pouco de encadeamento. Claro que não é tão linear, mas tem um encadeamento entre essas fases. Então, você identifica o problema e você, como fazedor de política pública, você formula, desenha a solução para esse problema. E aí, você desenhar não é a última coisa que se faz, você implementa, né? Aqui está a diferença entre quem de fato faz e quem só quer fazer. Talvez seja o pulo mais difícil na vida toda, mas em política pública também, a diferença entre a formulação de uma ideia, de uma política no nosso contexto, para colocar a mão na massa e implementar essa política. Depois que você implementa, você faz avaliações de resultado. Depois que ela é implementada, ela gera resultados. Então, identifica-se um problema, desenhe-se a política, implementa a política, essa política tem resultados. E depois você toma a decisão, a partir dessa análise, enfim, se você continua com a política, não continua com a política, muda um pouquinho, ajusta, e depois você pode reformular a política e tem um ciclo de melhoria contínua, certo? Então, quando a gente fala ciclo da política pública, a gente está falando disso. E a gente vai ver que os instrumentos de monitoramento e avaliação, eles têm na cabeça esse ciclo, né? Claro, a gente vai discutir um pouquinho melhor, vai ficar mais claro. Quando a gente está falando da implementação de um programa, a gente faz análises ex ante
e ex post. O que são análises ex ante? São análises e estudos antes de implementar a política. Então, para você fazer um desenho bom de política, não basta você ter uma intuição e tirar da cachola uma política. Acontece isso? Muito acontece. Eu diria que até mais comum, agora está melhorando, mas quando você analisa historicamente, é um chute meu, não tenho dados, é intuição também. É mais comum, no passado era ainda mais comum, as políticas públicas partirem de uma percepção, sem um estudo criterioso sobre a identificação do problema, com seus detalhes e nuances, para poder desenhar uma política pública que seja mais assertiva. Tá? Então, avaliação e análise ex ante são as avaliações e análises antes de você implementar, desenhar uma política. Tá? O que é avaliação e análise ex post? São as análises e avaliações depois da política implementada. Ah, mas, professor, a política implementada já lascou. Se ela for mal feita, não, você pode ajustar. Tá? E aqui a gente está falando de política, mas, assim, isso vale, de política pública, enfim, vale para políticas pequenas, vale para políticas grandes. É claro que cada uma tem suas dificuldades, né? Mas é algo que, essa lógica de pensar, ela é geral. E aonde que a gente faz, ou que tipo de avaliação, enfim, de análise que a gente faz? Essas avaliações ex ante a gente faz, basicamente, na identificação do problema e na formulação da política. E as análises ex post a gente faz na implementação e na parte de resultado e avaliação, e informa sobre a performance da política. Tá? O que a PPP tem um asterisco, né? Em PPP, o desenho do contrato é particularmente importante. Né? Então, quando a gente faz a estruturação de uma PPP ou concessão, enfim, o desenho do contrato importa muito. É aqui que o diabo mora, né? Vocês sabem disso. Coisas que em outras políticas não é tão relevante. Porque você não faz um contrato necessariamente com tantos detalhes que prende você durante 30 anos. Enfim. E em PPP é importante, a gente já falou um pouco, o monitoramento aqui, a parte ex post, é importante, inclusive, para pagamento da concessionária. Né? Então, são algumas nuances de PPP sobre uma lógica mais geral de política pública. Opa. Bom, a gente faz, durante o processo abstrato ainda da política pública, você pode fazer várias perguntas e tem vários métodos de te ajudar a encontrar respostas. Então, na parte de identificação do problema, a gente faz uma análise diagnóstica. Vocês vão fazer uma hoje. Tá? A gente faz teoria da mudança. Vocês já ouviram falar de teoria da mudança? Quem já ouviu falar? Tá, pouca gente. Bom, a gente vai falar bastante. A gente faz avaliação do desenho, microsimulação. Eu vou dar um exemplo. O que é microsimulação? Eu vou dar um exemplo que eu fiz há um tempo atrás. Você vai fazer mudança de regras de previdência. Né? No Brasil, a cada 10 anos, tem uma mudança de previdência, porque ela foi muito mal formulada lá atrás. E aí, quando a gente fala de previdência, isso envolve, para você saber o que vai acontecer se você mudar parâmetros da previdência, muda a idade mínima para aposentadoria. Enfim, é possível você fazer microsimulações a partir de dados de pesquisa do IBGE, PNAD, enfim, para ter ideia de se você muda um outro parâmetro, qual que é o impacto disso nos gastos previdenciários. Então, isso a gente chama microsimulação. Isso é feito antes da política ser implementada e ajuda você a escolher que política você faz. Então, esses estudos prévios são importantes para você desenhar melhor a política. Tá? Plano de monitoramento, plano de avaliação, a gente vai fazer também hoje. Então, o que a gente vai fazer hoje de exercício? Vocês receberam um papelzinho. Avaliação diagnóstica, teoria da mudança, plano de monitoramento, plano de avaliação. Tá? Então, todas essas coisas que eu falei, elas são análises, enfim, e respondem a perguntas antes da implementação. Aí você pode fazer avaliação de processos na implementação, junto com o monitoramento. Essa fase de monitoramento é algo que acontece depois que a política está implementada, e você
pode fazer avaliações de resultados, impactos, avaliação de custo-benefício, de impacto, avaliação de resultados. A avaliação de impacto, como eu disse no começo, é o que eu estudei no mestrado e doutorado, que é o que eu conheço um pouco mais do ponto de vista técnico, estritamente técnico. Ok? Bom, então, que tipo de pergunta a gente faz quando está pensando em avaliar a política pública? Então, as perguntas avaliativas. Na parte de identificação do problema, qual problema ser solucionado, quais causas e consequências do problema, qual a distância entre o problema e o potencial solução. Aí, no caso de... Não, deixa eu voltar, depois eu falo de PPP. Na formulação de política, como que eu desenho a política, qual a teoria da mudança do programa, que a gente vai ver que é a teoria da mudança, se tem evidência que baseia esse programa. Na parte de monitoramento, as metas estão sendo alcançadas, quais os entraves da implementação. Na parte de resultado, qual o impacto do programa? Então, sei lá, dar treinamento profissional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aumenta a empregabilidade? É um tipo de pergunta que se faz, né? Na parte de impacto. Você não pergunta isso antes. Antes você pode perguntar, faz sentido fazer uma política de treinamento para diminuir ou aumentar a empregabilidade? Se faz sentido, você implementa. Outra coisa é ver se a sua, que você implementou, teve impacto. Aí você faz isso na parte de avaliação e resultados. Depois disso, você se pergunta, né, a tomar decisão, se o programa deve continuar, deve ser reformulado, deve ser cessado. Tudo bem? Isso tudo é meio óbvio, não é? Mas o ponto é pensar a respeito e organizar as ideias. Tá? A gente vai ver, principalmente a teoria da mudança, é algo que ajuda muito nesse processo. Quando a gente pensa em PPP especificamente, algumas perguntas são importantes serem feitas, que às vezes a gente esquece de fazê-las, né? Existe falha na provisão estatal? É melhor o privado? Então, há justificativa para eu tirar a administração, enfim, de algum serviço do Estado para o setor privado? Em muitos casos tem. Mas é uma pergunta que você deve fazer na hora de decidir usar uma PPP ou não. Opa. Eita, aí. Na parte de implementação, né, de formulação, qual o desenho do contrato ideal? É o que a gente estava falando. Faz parte, principalmente da PPP, ter um desenho contratual particularmente importante. Aí, na parte de monitoramento, se os indicadores de desempenho atingem os seus objetivos, enfim. E aqui, uma coisa muito importante, que eu nem falei antes, mas é assim que eu vejo, pelo menos, né? A PPP nada mais tem um monte de complicação, mas nada mais é do que uma forma de fazer política pública. Você tem um problema, esse problema pode ser resolvido, ou mitigado, minimizado de vários jeitos. Você tem um rol de opções. Um deles é a PPP. Então, na minha opinião, não se deve tratar a PPP como uma coisa à parte. Ela é uma opção de política pública com suas vantagens e desvantagens. E riscos, enfim, e benefícios, né? Então, eu não sei a história de vocês, enfim, mas às vezes a gente vê quem está muito enfronhado nessa história de concessão em PPP, às vezes tende a achar que esse é o caminho. Em muitos casos e eu gosto particularmente, mas ele deve ser pensada como uma opção. Bom, quando a gente fala, voltando aqui aquela ideia de avaliação ex ante e ex post, pensando... Opa, tá com alguma aqui, vamos lá. Então, quando a gente faz a avaliação ex ante, no caso de PPP, a gente fala análise da viabilidade econômico-financeira, que vai ajudar a fazer o contrato, enfim, o value for money, análise jurídica e regulatória, análise de risco, matriz de riscos, tudo, né? Que é específico de PPP concessão. Aqui eu falei um pouco de teoria da mudança, a gente vai falar mais, microsimulação, enfim, isso é mais geral para outras políticas públicas. A avaliação ex post, monitoramento de indicadores contratuais. Como a gente disse, isso é particularmente importante em PPP e, do ponto de vista mais geral, avaliação de implementação, para ver se a implementação do programa, de um programa específico é boa ou não, enfim, avaliação de impactos e custos-benefícios. É difícil fazer avaliação de custo-benefício, tá? Mas em alguns casos a gente consegue. Eu vou falar pouco de avaliação de custo-benefício, porque não dá tempo. Então, como que a gente pensa
aqui está só, no fundo, a estruturação do que a gente já falou, né? Então, você tem que buscar, tem um problema para o público, existe aí algumas questões específicas da PPP, que a gente já discutiu, eu vou até passar um pouco. Que horas são? Eu estou sem relógio, porque, só para ter ideia do horário. Isso aqui é um relógio. Tá. Está meio biruta aqui. Mas eu vou falar um pouquinho geral, mas sem, às vezes o slide me atrapalha, embora ele ajude a guiar. Tá, vamos falar um pouco aqui de forma mais geral. Que problema, quando a gente fala de desenho de uma política, o que vocês entendem por isso, de forma geral, não um PPP em particular? Eu vou pegar uma política que eu conheço bem, para a gente destrinchar um pouco. Tá? Vocês conhecem o Governo do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Social, lançou um programa que chama Superação SP. Vocês já ouviram falar? Bom, enfim, eu vou contar um pouco então, do que é isso e como eu ajudei muito a desenhar, eu posso falar com alguma propriedade sobre os riscos que a gente identifica no programa. E daí a gente consegue passar um pouco por tudo isso aqui. Eu estou pelo menos no começo. Depois eu faço ao avançar da aula, eu avanço nas análises. Mas vamos primeiro identificar um problema e falar um pouco da formulação da política. Existe em São Paulo, mas em qualquer lugar do Brasil, famílias que têm baixo desempenho econômico, uma série de motivos, né? E com base nisso, a Secretaria de Desenvolvimento Social fez um programa chamado Superação SP, que ela parte da seguinte ideia e objetivo, né? Eu quero ajudar famílias em dificuldade a superarem a pobreza via mercado de trabalho. Está claro? Se esse é um objetivo da política, eu deixo muita gente de fora. Obviamente, as políticas são focalizadas. Quem que eu deixo de fora quando eu tenho esse objetivo de política, que é ajudar famílias em dificuldades a superar a pobreza via mercado de trabalho? Quem que está dentro, quem que está fora? Qual é o seu nome? Otávio. Então, vamos lá. É um caso real. O objetivo dessa política é ajudar famílias em dificuldade econômica a superar a pobreza via mercado de trabalho. Esse é o grande objetivo. Tá? Em geral, quando a gente desenha política, a gente pensa em público-alvo. E tem o público não-alvo, que é o resto. Né? Nesse caso em particular, que público está e não está? Quais as características, digamos assim, do público que está ou não está nessa política? Bom, seriam as famílias em situação mais vulnerável, né? Aí acredito que a política deva decidir qual vai ser o parâmetro para definir quem entra nesse público-alvo, que é exatamente uma família em dificuldade, né? Uhum. Que precisa isso daí, né? Perfeito. Tudo está em definir o parâmetro, que talvez utilize algum indicador socioeconômico, alguma coisa do tipo. Qual você utilizaria? Ixi, agora sim, de sopetão. Vou dar uma dica. Essa pergunta é muito relevante, porque é difícil explicar para a sociedade e para o Tribunal de Contas que critério eu usei para enquadrar as famílias. No Brasil, existe um treco que chama cadastro único. Ou seja, o meu problema de explicar está resolvido já porque existe o cadastro único. Então, já existe um padrão para identificar quem está em dificuldade econômica. Mas a sua pergunta é perfeita. Então, já existe. Se eu fosse desenhar, eu ajudei a desenhar, eu escolheria esse público, para não ter que dar maiores explicações. E ele faz sentido. Perfeito? Tá. Agora, eu vou só refletir um pouco sobre o que você falou. O que você falou tira quem, entre aspas, é rico.
certo? Porque não é possível vulnerabilidade, eu estou querendo levar para o mercado de trabalho, vocês aqui, nós aqui, ninguém se enquadraria, né? Então, todo mundo trabalha, trabalho bom, enfim, é isso. Mas tem uma sutileza, que é, eu vou falar de novo, o objetivo é ajudar famílias a superar a pobreza via mercado de trabalho. População economicamente ativa, ou seja, tem capacidade de trabalho, mas é pobre, ou enfim. Agora, quem é a família muito lascada, não entrar, não está. Então, se você tem uma família com um idoso e uma criança, não é foco. Porque eles não têm capacidade de trabalho. Uma criança não pode trabalhar, um idoso já foi, né? Já fez seu papel de trabalho. Né? Então, esse programa ele tem um público-alvo que ele exclui, pelo seu desenho, pelo seu objetivo, quem está em situação boa ou as famílias que não têm capacidade de ofertar trabalho. Está claro? Então, esse caso... E veja bem, não é que você esquece essas famílias. Você tem outras políticas para elas. Por exemplo, o mais óbvio é o Bolsa Família. Né? E é importante, quando você desenha um programa, você saber que outros programas existem que são, de alguma forma, correlacionados. Então, nesse caso, eu não sou governador, mas se eu estivesse lá, se não existisse o Bolsa Família, talvez eu ia focar minhas energias na família mais lascada e não naquela do meio que eu falei. Certo? Mas já tem o Bolsa Família, então isso permite uma forma de abordar um problema sério um pouco diferente. Tudo bem? Eu vou dar mais um passo ainda sobre esse programa, depois a gente vou voltar nele lá na frente. Ainda assim, embora estejamos falando, como público-alvo, de uma, eu vou chamar de família com potencial de trabalho, certo? Não está trabalhando, né? Mas tem potencial de trabalho, ainda assim, existem famílias com potencial de trabalho, mas em situações muito diferentes. Então, existem famílias que têm potencial de trabalho, mas estão numa situação econômica tão complicada que é até difícil procurar trabalho. Exemplo óbvio. Mães solteiras... Não tem juízo de valor, não. Estou falando que existe, essa é a situação. Mães solteiras com filho pequeno. Se essa mãe não tem onde deixar o filho, ela não vai poder trabalhar. Mas talvez ela seja jovem e instruída até. Então, é necessário fazer algo que a gente chama, nesse programa, políticas de proteger. O que é proteger? Nesse caso, você ajuda, de alguma forma, mas não diretamente, eu vou falar os outros que são mais diretos, aquela família, nesse caso, uma família com uma mãe solteira, poder procurar emprego, poder ir para o mercado de trabalho. O que se faz, tipicamente? Creche. Se ofertar creche é uma forma de proteger. Tem outras? Tem, mas não vou entrar no detalhe. Além disso, existe outro grupo de problemas, ou de soluções, na verdade, que envolve o desenvolvimento de capacidades de trabalho. Treinamento. Né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado tem uma série de programas de treinamento. A União também tem, Pronatec, enfim, tem um monte de Paula Souza aqui em São Paulo, enfim, tem um monte de políticas associadas a treinamento. Qualquer ideia é que o treinamento ajuda o mercado de trabalho. Se você acredita nisso, então faz sentido eu desenhar políticas de treinamento. Tem um outro grupo de políticas associadas a esse programa Superação SP, que é de ajudar a inserir no mercado de trabalho. Então, sei lá, imagina como se fosse o Estado funcionando como headhunter. Tem políticas que ajudam a linkar trabalhadores a vagas, né, do Estado. Então, isso é um outro tipo de políticas associadas a um problema que é mercado de trabalho, mas é um elo só do problema. Né? Então, veja bem, a gente aqui identificou pelo menos 3 grupos de problemas. O que necessita de proteção, quem necessita de treinamento e quem necessita de um empurrãozinho para arrumar um emprego. Está claro? São políticas diferentes para problemas diferentes. Certo? Mas todos esses 3 estão associados a ajudar a família em dificuldade a superar a pobreza via mercado de trabalho. Está certo? Então, a gente ajudou a fazer esse desenho dessa política. Tudo bem? Isso é claramente um desenho. Então,
Eu vou só dar mais um exemplo para ficar claro, porque eu acho que essa política é muito boa para a gente levar ao longo da aula. E como que se faz isso na prática? É interessante. Não é uma PPP, evidente, mas ela ajuda a entender muito bem todos os processos aqui. O Estado já tem muitos programas de proteção. Estado de São Paulo, mas município, Estado do setor público. Né? Tem muitos programas associados à proteção. Creche é um programa municipal, mas é um programa de proteção nesse sentido. Esses programas de treinamento já existem, né? E os programas de inserção no mercado de trabalho, que a gente chama de incluir. Esses programas já existem. Qual que é a ideia do Superação SP, que é esse programa que eu ajudei a desenhar, que já está rodando? Ir um agente, que a gente chama agente de superação, então vai uma pessoa treinada, vai na casa de público-alvo, pessoas de público-alvo, com essas características, cadastro único, mas uma família que tem potencial de inserção no mercado de trabalho, vai na casa dessas pessoas e desenha com essas famílias o que se chama Plano de Desenvolvimento Familiar. Qual que é a sua característica? A sua característica é essa. Bom, aqui nessa região, nessa cidade, tem esses programas, do Estado tem esses programas, a União tem esses programas, então eu vou ajudá-lo, a família, ajudar vocês dessa família, a navegar por esses programas, tendo em vista as suas características e a disponibilidade de política pública. A oferta aqui. E aí você faz um plano de desenvolvimento familiar, e aí você segue essa família ao longo do trajeto dela até arrumar um emprego. Ou ser empreendedora. Tudo bem? A gente vai entrar lá depois. É bonitinho? É bonitinho. Pode dar errado? Tem tanto jeito de dar errado. Né? E a gente vai falar sobre isso ao longo da aula de hoje. Né? O que dá para dar errado e como tentar minimizar a chance disso dar errado. Tá? Chegaremos lá. Então, o que eu falei agora, nessa fala sobre o programa Superação SP, eu falei um pouco da identificação do problema. Existem famílias com capacidade produtiva que querem trabalhar e não conseguem. Isso é um problema. Eu falei um pouco do desenho não é solução, porque nunca se soluciona isso, mas da mitigação desse problema. Já existem programas, vai alguém que ajuda a família a desenhar um caminho, fazendo um plano para entrar no mercado de trabalho. Faz sentido? Faz sentido. Né? Eu acho que faz. Eu estudei muito o assunto e cheguei a essa conclusão, junto com um monte de gente. Então, está claro? Identificar o problema, desenhar. Tá? Depois a gente vai falar um pouco de implementação. Bom, aqui a gente já falou aos poucos. Tá, aqui que eu falei. Qual que é o seu nome? Desculpa, o seu nome mesmo que a gente já conversou? Érica. Essa é a pergunta que eu te fiz. O que é um problema? Está aqui. Eu esqueci que estava até aqui no slide. Bom, o que... Opa! Um problema é a discrepância entre o status quo e a situação que se deseja. Né? Um problema público é a diferença entre aquilo que se gostaria que fosse a realidade pública. Bom, quando a gente fala de PPP, quais problemas que existem? Escassez orçamentária, atraso de projeto, baixa qualidade. Eu não estou falando que tudo é assim, não, mas existe essa circunstância. É isso que justifica uma PPP. Né? Então, escassez orçamentária, existe. Atraso em projeto quando é contratação pública, não vamos fingir que não existe. Baixa qualidade, existe. O privado também faz tudo isso? Faz. Porque tem que fazer um contrato bom. O que é a solução? Quais soluções a PPP traz para esses problemas? Sendo simplista, investimento privado, eficiência e manutenção de longo prazo. Claro, se você colocar isso no contrato. Tá? Existe uma ferramenta que ajuda a identificar um problema. E agora eu vou fazer dar uma outra palestrinha, que é o seguinte. Estou sempre tentando diferenciar política pública feita pela intuição de política pública baseada em evidência. Tá? O que a gente vai ver aqui
particularmente duas, uma em particular, que é mais poderosa, mas essa também é uma ferramenta que ajuda a entender o problema de forma sistemática. E é simples. E fazer, eu vou falar o que é, evidentemente, e fazê-la em conjunto com pessoas que estejam associadas ao desenho de uma política pública é fundamental. E o que é a árvore do problema? Na verdade, identificar. Você tem um problema central que você quer resolver, você identifica quais são as causas desse problema e quais as consequências desse problema. Por que é importante você conhecer as causas do problema? É fundamental. Porque você ataca, normalmente, você ataca a causa. Quando você quer resolver um problema de verdade, é isso que médico faz. Você ataca a causa. Se você atacar a causa, você tem muito mais chance dessa solução. Se você conseguir solucionar a causa, resolver a causa, você tem muito mais chance desse problema ser resolvido ou mitigado ao longo do tempo, no longo prazo. Às vezes você consegue fazer um puxadinho para resolver um sintoma. Consegue. Você está doente, você toma lá um remédio para a febre, diminui a febre, mas o problema não se resolveu, né? Então, política pública é parecida nesse sentido. Se você identifica as causas bem identificadas e as consequências, você consegue atacar o problema de forma mais contundente, com resultados de longo prazo. E fazer isso envolve conversar com pessoas, buscar, de fato, uma discussão sobre quais são as causas de um problema. Porque, às vezes, nós temos vieses, e os vieses, eventualmente, e falta de conhecimento, né, não nos permite enxergar tudo, evidentemente. Ninguém sozinho tem a capacidade de desenhar um bom programa, é impossível. Mas o conhecimento acumulado de várias pessoas ajuda nesse processo. Então, é importante, além disso, na medida que você sistematiza as coisas, não fica só na sua cabeça, fica mais fácil para os envolvidos identificar, visualmente até, o problema, suas causas e suas consequências. Tá? A árvore de problema é uma forma, uma ferramenta de você fazer isso. Tudo bem? Basicamente, o que é uma árvore de problema? É um desenho mesmo. Você tem um problema central, déficit habitacional, em áreas urbanas. Você tem uma série de raízes, né? Nesse exemplo são raízes, nessa ideia, que são as causas desse problema. Pobreza é uma causa de déficit habitacional? Se todo mundo fosse rico, não ia ter déficit habitacional. Então, pobreza é uma causa do déficit, né? Baixo crédito privado, porque o crédito privado caro? Sim, também é um problema para déficit, né? Renda suficiente, baixo investimento das famílias de baixa renda. Quem tem baixa renda, está até associado à renda. Quem tem baixa renda não consegue guardar dinheiro, porque vende o almoço para comprar janta, enfim, então não consegue juntar dinheiro. Se você não tiver um sistema de crédito barato e bom, essa família não vai conseguir comprar casa, vai ter déficit habitacional. Eu não vou entrar na discussão de o que é déficit habitacional aqui. Isso aqui é um exemplo, poderia ser qualquer outro. Tá? Qual que é o problema de não ter uma habitação adequada? Que problema isso gera? As consequências, né? Pode ter doenças relacionadas à insalubridade da moradia. Ou, por exemplo, precariedade nas condições de moradia. Pessoas moram muito longe do trabalho. Enfim, tem um monte de problemas associados. Se não tivesse consequências ruins, o problema deixaria de ser um problema, certo? É só uma coisa, mas não seria um problema, né? Então, quando a gente identifica um problema que se quer solucionar, a gente tem que identificar as causas para poder atacar e as consequências para ver se de fato o problema é relevante. E, eventualmente, até comparar com outros problemas para ver aonde gastar mais energia, né? E eu sei que é bobo, mas realmente, quando você faz esse desenho, ajuda a pensar. Eu não preciso disso. Preciso. Acredite, você vai desempenhar melhor a função de desenhar um programa se você faz uma boa árvore do problema, e, em particular, com outras pessoas pensando a respeito. E estudando o assunto, lendo os artigos, tudo aquilo que a gente falou lá de fontes de informação. Tá? Então, o que é caracterizar o problema? É descrevê-lo, identificar a relevância desse problema,
as causas, que é o que a gente falou, a tendência, se esse problema vem acontecendo há muito tempo, né? E eventuais desigualdades. A gente falou isso um pouco lá atrás. Então, há problemas que afetam pessoas diferentes, ou geograficamente, ou questões de gênero, raça, enfim, renda, tem uma série de fatores. Então, e é possível, graças a dados, fontes de dados bacanas, em particular dados públicos, tem bastante, você é capaz de fazer um diagnóstico do problema olhando de forma heterogênea, né? Qual que é o impacto heterogêneo ou a existência ou não daquele problema de forma heterogênea em diferentes grupos sociais. Vocês conhecem, acho que é improvável, vocês conhecem mas vocês conhecem as bases de dados que o Brasil tem? Já ouviram falar em censo, PNAD, RAIS? Né? Isso é mais coisa de economista, normalmente. Mas existe uma série de perguntas que podem ser respondidas olhando bases de dados que já existem. E que, se você não sabe que ela existe, mesmo que você não use, né, é importante saber que ela existe, porque se você não sabe, você nem consegue conceber que é possível fazer um bom diagnóstico, ainda que você não seja capaz, porque não treinou para isso. Né? Então, é importante saber. Eu vou falar aqui algumas. O censo é uma base decenal, que todo mundo é entrevistado no Brasil, mas 10% tem uma entrevista mais detalhada, que traz respostas sobre mercado de trabalho, moradia, questões pessoais, questões familiares, se você mora com a mãe, com o irmão, enfim. E dali você é capaz de analisar várias coisas geograficamente falando, tá? Tem uma outra, a cada 10 anos. Tem uma outra pesquisa que sai a cada trimestre, que chama PNAD, pesquisa, vou falar de 3, tá? Pesquisa Nacional de Domicílios. Ela é uma pesquisa parecida com o censo, só que com um universo muito menor. Se o universo da pesquisa é menor, você não consegue identificar geograficamente. O censo permite você identificar o bairro onde a pessoa mora, a rua onde a pessoa mora, quase, o CEP, vai. E dizer, nesse CEP tem 10% de ricos, 70% de pobre. E 10% de classe média. Tá? A PNAD, que é essa pesquisa trimestral, a amostra é muito menor, você consegue dizer no estado se tem 10% de rico, 30% de pobre, assim, mas não no CEP. Tá? Então, os dados de desemprego, você fala, a taxa de desemprego foi de 6%, é a PNAD que diz. Tem um monte de informação bacana. Tá? E é por estado e por capitais. Tem uma outra pesquisa muito bacana, que chama, não é nem pesquisa, é um dado administrativo, chama RAIS. Eu nem lembro, é Registro Anual de Informação Social. Tem um nome que não faz muito sentido, na minha opinião, mas todo mundo que é CLT, ou toda empresa que emprega alguém, tem que preencher um questionário que chama RAIS, manda para o Ministério do Trabalho, e aí você tem uma base de dados gigantesca e muito animal sobre mercado de trabalho formal. Tá? Enfim, é uma série de dados que te permite fazer... Tem outros, sei lá, tem milhares, eu só citei talvez os 3 que a gente mais costuma usar nas coisas que eu faço. Tá? Bom, vamos lá. Tá. Quando a gente caracteriza o programa, um problema, na verdade, para desenhar uma política, que é o que a gente vai fazer agora, a gente vai atrás de estudos, pesquisa, documentos, base de dados, que eu estava falando, vai falar com especialistas, olha notícias. Então, quando a gente olha notícias, a gente vê a opinião de algumas pessoas. Aqui na minha cidade está faltando hospital. É um problema. Né? Mas você pode fazer entrevistas mesmo. Tá? Vou fazer um grupo focal com as pessoas de um determinado bairro para implementar uma política pública lá. Tem que entender o problema que eles têm. Documento, estudo, pesquisa, é o que a gente falou. Fala com o especialista, enfim, para diagnosticar um problema e depois para desenhar uma solução. Tá? Bom, então agora vou pedir para vocês fazer um exercício para dar uma... vou pedir para vocês receberam, acho que 2... acho que não sei se está separado ou não. Deve ter um... Quem está sem?
Lá na mesinha tinha 2 folhas. 2 folhas não, 2 conjuntinhos de folhas. Um que é a teoria da mudança, que a gente vai fazer depois, e um que tem umas perguntas, algumas perguntas aí que, no fundo, é a árvore do problema e a caracterização de um problema. Vou pedir para vocês... vocês podem fazer grupos de até 5 pessoas, mas se quiser fazer sozinho, em trio, enfim, não importa. A gente vai dar uma discutida depois sobre a árvore do problema de uma PPP ou outra política pública que vocês queiram analisar, enfim. É claro que aqui é uma coisa simples, né, evidente. Pode ser uma PPP que vocês estão trabalhando, ou então um programa que vocês estão trabalhando, enfim, o que vocês acham que faz sentido existir, o que vocês quiserem. Pensar na árvore do problema e caracterização do problema. Então, vou dar aí uns 40 minutos. Aí eu vou ficar aqui para quem quiser conversar, chamar a gente. Vamos lá, pessoal. É só até aí. Só até a árvore. Vamos lá, pessoal. Deu tempo de pensar? Então, vamos conversar, ver alguns casos, né, do que vocês fizeram. Vocês fizeram juntos? Tá. Qual que é o problema social que vocês identificaram, enfim? Quem que vai ser o porta-voz? Bom, então, nosso problema aqui seria a ineficiência, né, o parque de iluminação obsoleto que nós temos no Brasil hoje, como um todo. Então, naquela linha que você disse, seria a diferença do status quo que a gente tem hoje, de parque de iluminação, principalmente com luminárias de vapor de sódio, de mercúrio, e para onde a gente quer chegar, com um parque de iluminação modernizado, principalmente com luminárias em LED. Tá? Perfeito. Bom, seguindo aqui a jornada, isso é importante? Qual que é a relevância disso? E bom, afeta as pessoas com intensidade parecida ou tem heterogeneidade do resultado dos problemas? Bom, é importante porque afeta principalmente a segurança pública, né, da população, afeta 100% da população, porque a iluminação pública, todo mundo se beneficia dela. Afeta também a questão de recurso, porque um parque modernizado, o consumo energético dele é bem menor e a operação dele consome menos recursos também. Perfeito. Então, é relevante, porque afeta muita gente, né, porque todo mundo anda na rua, né, à noite, enfim, de alguma forma, em algum momento. Talvez, como você falou de violência... Pode falar? Só o último dado aí, segundo uma pesquisa daqui da Associação de Concessionárias de Iluminação Pública, né, em 2024, apenas 19% dos municípios, 19% das luminárias, né, haviam modernizado seu parque de iluminação pública. Então, seria relevante. Você falou da questão da criminalidade, quer dizer, tem uma relação direta entre iluminação pública e criminalidade. Não certo? só a criminalidade, como a segurança no geral, de mobilidade, né, de segurança no trânsito. Tá. Pensando na questão da segurança, ela afeta... Eu não tenho resposta, até porque teríamos se a gente tivesse tempo para estudar, né? Mas aqui é uma coisa rápida. Você acha que afeta diferentemente? Um parque não estar adequado, enfim, de iluminação, afeta diferentemente ricos e pobres, por exemplo, ou não? Acredito que, em certo grau, sim, mas não tão relevante, porque todo mundo se beneficia, é um bem que está disponível para todo mundo. A gente percebe que tem uma tendência de municípios com maior orçamento, maior condições financeiras, eles conseguem fazer a sua modernização. Municípios com menor recursos financeiros e também humanos, né,
tem maior dificuldade para fazer sua modernização. Uhum. E também tem uma tendência de os municípios darem uma maior relevância às zonas centrais em detrimento de zonas periféricas. Uhum. Na questão da iluminação, em particular. Sim. Tá. Quais... vou lá. Para o Word não é bom esse treco. Bom, vai. Quais as causas? Então, quais as causas, o que gera não haver um parque adequado? Vai. Por que não tem? Acredito que a principal seja financeira, né? Isso demanda um valor de investimento alto no início, de substituição das luminárias, que são caras, né? Então, para substituir um parque, normalmente demanda um alto investimento inicial. Os municípios que são os competentes por fazer essa substituição, eles não, a princípio não têm. E também uma alternativa seria a PPP, mas também muitos... Primeiro estão falando de causa. É bom separar. Entrando na causa, sim, mas uma outra causa seria a ausência de recursos humanos também. Uhum. O pessoal não tem, às vezes, pessoal qualificado para fazer ou a substituição direta ou via PPP, estruturação de uma PPP. Perfeito. Aí é claro que não deu tempo de estudar, né? Mas isso é algo novo, é algo que acontece desde tempos imemoriais. Esse problema existe desde quando, mais ou menos? Assim? Qual a sua impressão? Eu sei que você não tem todos os dados para responder com propriedade. É um problema que afeta desde que as luminárias vêm aumentando a sua eficiência energética, né? Vem surgindo novas tecnologias de luminária. Já há alguns anos, né? Acredito que desde a década passada os municípios começaram a substituir as luminárias e, por enquanto, ainda o movimento é pequeno, perto do que se pode chegar, né? E a tendência é esse problema aumentar, porque a tecnologia vai aumentando, né? E a diferença, o gap ali entre status quo e onde se pretende chegar vai aumentando. A tendência é o parque ficar maior, mais obsoleto ainda. Perfeito. Bom, desigualdade a gente já comentou, falamos, né? Aqui, bom, a árvore do problema, no fundo aqui falta um pouco das consequências. A gente falou de causa lá, a árvore do problema traz consequências também, né? Então, quais são as principais consequências do parque não atualizado, enfim? Seria a questão da segurança. Acredito que o município tem que lidar com um problema de segurança, tanto na mobilidade como a criminalidade. Questão orçamentária, que demanda recursos cada vez maiores para você manter um parque obsoleto, porque muitas luminárias desses parques já não têm mais, estão em linha de produção. Fica cada vez mais difícil manter um parque desse obsoleto. Então, aumenta o custo financeiro para os municípios. Tá. Eu fiquei com uma dúvida que eu acho que você responde facilmente, que para mim ainda não está claro se o problema é só uma questão de tecnologia ou de iluminação de fato. Porque você pode pensar que existe iluminação mais ineficiente, mas está lá, então as pessoas andam com luz, e aí seria só um problema de OPEX ou ambiental, enfim, eu não entendo do assunto, ou envolve luzes quebradas que deixam um lugar inóspito. Enfim, qual que é o problema, ou quais os problemas de fato? Envolve tanto a questão da eficiência, né, do custo mesmo, quanto a questão da cobertura de iluminação. Porque a luminária LED ela tem uma cobertura maior, ela consegue ter uma iluminação melhor. Né? Então envolve. E ela dura mais também, né? Eu acho. Ela dura mais. Dura mais. Então envolve isso. E tem a questão quando essas luminárias mais antigas elas queimam, fica mais difícil fazer a substituição dessa luminária, porque elas já são de produção. Então tem a questão não só da eficiência, mas da cobertura também de iluminação em si. Perfeito. Então, seguro que a gente não vai falar ainda de como resolver,
Mas aí você tem um diagnóstico bacana de um problema com causas e consequências, né? É isso aí, tá? E é estruturado, né? Vocês aqui, vocês fizeram juntos? Tá? Vocês 4 ou vocês 2? Vocês 4. Qual que é o problema de vocês? Enfim, as causas? Ineficiência do sistema prisional. Aí, a caracterização, a relevância? Isso. Aí pode ir na sequência. A relevância... A gente se confunde um pouco aqui nos tópicos, porque eles se misturam. Sim, tá, mas vamos... Mas a gente tentou separar. Uma coisa importante. Ainda bem que você comentou isso. Vocês vão ver, quando a gente for falar de teoria da mudança, os tópicos se misturam mesmo. É meio cinzento. Tem algumas coisas meio cinzentas. Mas é importante classificar em algum lugar que faça sentido para seguir a análise. Mas, de fato, em alguns casos, existe uma zona cinzenta mesmo. Agora, a relevância, para eu entender conceitualmente, o que é a relevância? Porque você já entra no problema mesmo, né? Sim, quando a gente fala de relevância, porque assim, no final, eu vou falar algo meio abstrato, mas assim, os recursos são escassos do Estado, né? Da sociedade, mas do Estado em particular. Então, você tem que escolher aonde atacar. Então, aqui, vocês estão olhando, né? Cada um está olhando o seu caso, mas o governador, o presidente, ele tem que olhar... Eu estou sendo simplista na análise, ele tem que olhar todos para saber onde dá a maior atenção. Então, embora quando você faça o seu, você está olhando só o seu, que é o seu papel aqui, né? Eventualmente existe uma outra instância que vai olhar o seu, deles, e vai decidir. E para decidir, ele vai querer saber da relevância. O tamanho ou o impacto. Então, por exemplo, qual que é a relevância de... Eu não vou dar juízo de valor, tá? Relevância do Estado pagar um medicamento muito caro para um caso de câncer. Vocês devem lidar com isso. Alguém de vocês já deve ter lidado com isso. Enfim, você pensa o seguinte: bom, eu vou salvar uma pessoa. Então, tem um impacto muito importante no seguinte: uma pessoa vai morrer. Mas é uma pessoa só, ou poucas pessoas, né? Sendo que você poderia não usar dinheiro para salvar essa pessoa e aliviar de outras tantas. Talvez elas não morreriam, mas melhorariam. E é importante você ter... O que é relevância? Eu não sei dizer, mas certamente é incisivo a questão do câncer. Né? Estou sendo simplista, mas... Então, ela é relevante no sentido que o resultado é muito incisivo. Mas, se você pensar em quantidade, ela não é relevante porque é uma pessoa só. Então, são duas dimensões de relevância que devem estar expostas, né? Então, nesse caso... Qual que é a relevância? É uma intervenção importante, muito importante, porque as consequências são muito ruins para um grupo pequeno de pessoas, né? É esse tipo de coisa. Então, não existe uma dimensão só, são algumas dimensões que a gente tem que refletir, porque alguém, em algum momento, vai ter que decidir onde colocar o dinheiro e os esforços. Tá, então acho que eu vou mudar um pouquinho aqui, se os colegas permitirem. Então, a relevância, eu acho que é não só a população carcerária e familiares afetados, mas a sociedade como um todo, tendo em vista que tem que ter um aumento das políticas públicas em geral, inclusive aumenta a violência, tem problemas na área da educação. Então, acho que relacionado a isso, até por conta da reintegração social, que ela não é muito valorizada no orçamento da secretaria. Uhum. Então, acho que a relevância seria por afetar a sociedade como um todo. Porque com a violência, que é algo que todo mundo... Quer dizer, você não anda aqui em São Paulo com o celular na mão, você toma cuidado. Então, é algo de fato que é grande, né? Porque aqui a gente já tinha colocado meio que os problemas também, sabe? Mas eu acho que aí seria... não sei. Não, sim, mas é isso aí. Aqui eu não esperava nem trazer dado, porque a gente está aqui, né, com um pouco... no final a gente acabou... Porque assim, isso é bom. O tribunal, a área de contas do governador, ele faz o acompanhamento anual da SAP. Então, foi mais fácil, porque a gente deu uma olhada nesse acompanhamento, deu uma
uma olhada nos achados e tal. Tá, então, mas vamos lá. Então vamos decidir. Tá. Como que ficou o enunciado do problema mesmo? Só para Ineficiência do sistema prisional. ineficiência do sistema prisional. Tá. Aí os problemas, a gente detectou a capacidade de atendimento reduzida, problema nos quadros de pessoal, que tem muito mais preso do que funcionário, em conformidade com o índice que existe, né, de segurança por quantidade de pessoas trabalhando versus os carcerários. A não criação de novas vagas, condições estruturais e saneamento básico precários, né, que aí condições estruturais entraria o saneamento, entraria o aparato tecnológico, que também não é completo, né, não é suficiente para impedir algumas questões de segurança lá dentro. Poucas ações de reintegração social. A gente verificou que do orçamento só 2% foi investido em ações de ressocialização, reintegração de presos e egressos, a ausência de segurança nas unidades, e também menciona que não tem censo penitenciário, ou seja, você não consegue nem ver o público que está dentro das unidades prisionais, para tentar ter uma política voltada para eles, né? Você vê que aqui não é fácil, mas tem coisa que você poderia considerar como problema e causa. Está um pouco misturado, então né? Um pouco, talvez uma forma eventualmente de lidar com isso é deixar a pergunta mais específica. Você falou, a ineficiência do sistema prisional é uma coisa muito abrangente. Muito. Né? Ele falou isso, na verdade. A gente estava indo para má gestão, para alguma coisa, mas é porque, se você for fazer uma PPP, você tem que ir em todas as áreas, né? A dificuldade foi porque é uma PPP. E ela tem que melhorar como um todo, coisas, né? Sim. Acho que foi essa a dificuldade de encontrar o tema mais restrito. Tá. Uma forma de fazer é você separar os problemas. Então, por exemplo, falta de reinserção na sociedade. Isso é um problema que fica mais fácil você identificar causas e consequências. Então, causa, sei lá, existe um preconceito contra ex-presidiários. Isso é uma causa da não reinserção. Qual que é o problema? Você vai ter um problema digamos, de perpetuidade da pobreza, enfim, de situações ruins para quem é ex-presidiário. Isso é uma consequência. Então, talvez separar os problemas em problemas mais específicos ajude essa separação entre problema e causa do problema, né? E no caso como você está pensando numa PPP, vale a pena talvez colocar vários probleminhas desses e pensar como que a PPP ela pode ser abrangente, ela pode ter vários mecanismos de ataque. E aí você separar assim ajuda até na hora de desenhar a PPP saber como que se vai atacar um outro problema, se é que é possível, né? Por exemplo, o caso pegando o seu caso específico de não reinserção no mercado de trabalho do presidiário. Se o problema for preconceito dos empregadores, a concessionária tem muito pouco a fazer, certo? Se o problema for porque ela está fora do controle dela, ela pode fazer propaganda, enfim, mas é pouco. Se o problema for a não reinserção, se o problema for falta de treinamento, capacidade técnica, aí ela pode fazer, ela pode dar treinamento lá de alguma coisa. Então, note que são duas causas, né? Uma PPP tem mais poder de resolver, a outra é menos. É importante saber qual que é. Se a causa fundamental for preconceito, é mais sutil, é mais arriscado. Não estou falando que eu não sei. Mas, se for, é mais complicado você, por exemplo, atrelar indicadores associados ao pagamento, dado que é um fator mais externo do que sob controle da concessionária. Por isso é importante ter uma pergunta bem definida e as causas, para saber que causa a concessionária, pensando em PPP, a concessionária tem mais poder de atacar, porque daí você pode cobrar ela por isso. É mais difícil você cobrar ela por coisas que ela não consegue atacar. E o que eu quero dizer com difícil? Ela vai olhar o edital e eu falo, eu não vou entrar nessa, porque não depende de mim, eu não vou me arriscar. Estou pensando lá na frente, né? Então, é importante pensar bem, desenhar bem, ajuda até na forma de identificar o indicador.
Exatamente, é isso. Tá. Então, pode continuar. Aí nas causas, mas assim, agora ficou meio abrangente Sim, demais. mas tudo bem. Enfim, né? Mas você entendeu, você concorda? Entendi. Não, foi uma preocupação mesmo, especialmente do Francisco, da gente fechar a pergunta. Não deixar tão amplo assim, mas quando a gente fala, mas PPP, é por isso que a gente deixou amplo. Mas entendi, seria um desse para cada coisinha da PPP. Porque daí te ajuda, porque assim, o objetivo aqui é ferramental. Entendi. Em que sentido? Se você faz se você faz uma genérica para fazer uma PPP, não vai te ajudar. Certo. Nos diabos, que são os detalhes, né? Se você divide os problemas, você vai conseguir identificar causas específicas, identificar na PPP aonde que cada uma delas pode atacar. E eventualmente, esse é um problema. Você pode achar, na intuição, que a PPP é capaz de resolver um problema que não é. Nesse exemplo que eu dei, eu não sei a verdade, mas eu estou supondo, só para... Se o único mecanismo de não haver reinserção for a preconceito, aí você vai pensar duas vezes antes de colocar a reinserção como uma obrigação ou um indicador de desempenho da PPP. Não estou dizendo que é o que não é, mas você tem que estudar o assunto, é que está. Né? Por favor. Bom, apesar da gente ter feito um tema um pouco mais abrangente, né, a gente acabou também dividindo as causas meio que por temáticas, né, de problemas. Então, em questões institucionais de gestão, né, seria uma falta de planejamento estratégico de longo prazo, uma gestão ineficiente, né, e a baixa integração entre políticas públicas, né, para a gente evitar a causa de que leva à condenação e o crescimento da população carcerária, né, seja em questões de educação, cultura, assistência social, né, também a questões financeiras, né, a gente tem uma insuficiência orçamentária clara, mas também a gente tem muito a questão da má alocação de recursos, né. No âmbito dos problemas estruturais, né, a gente tem um déficit de vagas alarmante, né, e também uma infraestrutura precária, né, que afeta condições sanitárias e tudo mais, e resultando também na superlotação dos presídios, né. A gente tem aqui no estado de São Paulo uma média de 9 a cada 10 presídios estão superlotados, né. No âmbito de políticas públicas, né, a gente tem a ineficiência das políticas públicas para a redução da criminalidade, resultando em uma baixa efetividade, né? E na questão da ressocialização, a falta de programas efetivos de reintegração social, né? Até como a Flávia trouxe o dado, né? Apenas 2% do orçamento da Secretaria é investido nisso, né? E, consequentemente, dentro dessa falta de programas efetivos, a gente tem ali no sistema prisional muito pouco acesso, né? Por parte da população carcerária a programas de educação e de trabalho, né? Falta de treinamento, falta, né, de realmente você preparar, né, aquele preso para voltar para a sociedade. Bacana. É uma causa também que a gente mencionou para justificar a PPP, é a descontinuidade de plano estratégico com mudança de gestão. Eu acho que isso é um dos principais pontos. A PPP ajuda porque é um contratão. Exato, porque aí ficaria um tempo com o mesmo plano, atacando as mesmas frentes. Acho que isso é uma causa relevante desse problema, né? Assim. Que você já está dando a solução que é lá na frente, mas é claro, você está pensando tudo de forma orgânica. Sim. E é isso, de fato. A falta de uma continuidade de gestão afeta a eficiência do sistema. Bom, a questão da tendência, né? A gente tentou também procurar alguns dados, não tão abrangentes para todos os problemas, né? Mas a gente viu, né, que conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, nos últimos 3 anos a população carcerária do Estado de São Paulo cresceu em 10%, né? E o Conselho Nacional de Justiça estipulou um crescimento de 176% no déficit de vagas entre o período de 2023 e 2028. Então, a tendência é que o problema só se agrave. Né? É ruim e vai piorar. Exatamente. E com isso, né, acaba refletindo também em todas as outras questões que a gente trouxe, né, na questão dos problemas, né? Na questão da desigualdade, né, como o problema afeta diferentes grupos, né, a gente colocou como um dos principais afetados os próprios presidiários, né, com as questões de falta de estrutura e tudo mais, afeta, né, tem uma violação ali da dignidade da pessoa humana, né, eles estão expostos, né, a condições insalubres, né, e até um aumento na incidência criminal, né, porque o sistema não prepara ele para se reintegrar à sociedade, né. As famílias, né, ela tem os impactos sociais e econômicos, né, tem a desestruturação familiar e também a estigmatização social, né, tipo, ela fica muito taxada, né, acaba gerando esse preconceito da sociedade com a própria família também, reflete isso, né.
Na sociedade, né, como um todo, né, tem esse aumento de insegurança, porque o preso, né, ele não está preparado ali para ser reintegrado, né, alinhado com essa questão do preconceito, né. A gente vê muito isso, até com a questão de saidinhas e tudo mais, né, que tem muito esse ponto. A gente tem também o fortalecimento das organizações criminosas, né, com esse impacto, né, e a baixa, no geral, assim, a baixa efetividade do sistema penal do Brasil, né. E também os impactos para o próprio Estado, né, pois a gente tem um aumento de custos sem qualquer efetividade, né, a população só está crescendo, a gente não está dando conta, está gastando dinheiro e mesmo assim está sendo ineficiente, né. E perante a sociedade a gente vai perdendo legitimidade, né, institucional, porque a gente é visto taxado como ineficiente e de fato está sendo, né. Se for pensar pensando na árvore agora, a gente acabou passando por vários. Se você escolher a principal causa e a principal consequência, não, porque normalmente são várias, né? E por que às vezes é importante pensar na principal? Para saber se para identificar a melhor forma de atacá-la, né? Eu acho que essa questão realmente institucional, né, porque a falta de um planejamento mesmo estratégico, integração de políticas públicas a longo prazo, né, essa questão que a gente tem a descontinuidade e tudo mais, ela é o motor que acaba desencadeando todas as demais, né, a questão financeira, de estrutura e tudo mais. E eu acho que o reflexo realmente vai tanto para a questão dos presos, né, que sofrem com esses problemas, precariedades, e para a sociedade que não tem uma política pública ali ineficiente, né. Bacana, obrigado. Por nada. Vocês fizeram juntos? Podem falar, por favor? Bem, a gente definiu como um problema aqui a movimentação de pessoas e cargas entre as cidades de Santos e Guarujá, né? Então, daí a gente tratou como relevância, né, que é uma intensa movimentação tanto de pessoas como em carga entre as duas cidades, né? Visto que a travessia seca, né, por rodovia, ela é muito longa, né, e as balsas têm limitações, né, sofrem problemas climáticos que às vezes interferem, não atende os horários de pico e tudo mais. Também tem a questão dos habitantes das duas cidades, né, o crescimento econômico e social ali tem afetado a demanda, né, cada vez mais grande, maior, e as transportadoras também, em virtude das atividades do porto, né, que a gente colocou como relevância do tema. Tá. Perfeito. Então, o problema é o trânsito, tá? Perfeito. Isso. O deslocamento entre uma cidade e outra. Exatamente. Exato. Tá, perfeito. E é relevante porque é isso que você falou agora da relevância, né? Isso. Tem muita gente envolvida, as alternativas não são boas necessariamente porque estão sujeitas a intempéries, enfim, são as balsas. Isso. Perfeito. Daí as causas, né? Então, vem a alta demanda no trajeto, né? A interdependência socioeconômica entre as duas cidades, né? A gente colocou aqui que o desenvolvimento urbano, dali também da região, as atividades do porto, né? Então, como Santos tem um custo de vida muito caro, então muita gente que vai trabalhar na cidade mora em Guarujá, que tem um custo de vida menorzinho, então gera essa necessidade de movimentação de pessoas, né? A geografia da ocupação urbana também, né? Então, assim, muito crescimento desordenado, né? Então gerou também muita gente morando no entorno, né, como causas desse problema. Nessa linha, a falta relativa de emprego no Guarujá é uma. Pode ser, possivelmente também. Não que seja fácil intervir. Sim, sim. É bem mais difícil do que fazer um túnel. Exato. Mas está lá uma das causas. Sim. É uma ilha. Daí aqui na parte de tendência, né, que fala como o problema vem evoluindo, né? Então, novamente, é o crescimento populacional e econômico, né? A valorização imobiliária, né, que afeta a dinâmica populacional, né? Não só a valorização imobiliária, também a dinâmica de emprego e renda das cidades interfere nessa movimentação, né? E principalmente também as atividades do porto ali, né, crescendo, né, cada vez mais. Eu acho que por falta de alternativas de um porto, né, outro porto viável, né, até por toda a outra logística que existe, né, de rodovia, né, que a gente tem a Anchieta, imigrantes, né? Então outras cidades que poderiam ter um porto em São Paulo não tem tantas saídas logísticas já prontas que pudesse atender. Então acho que São Sebastião. Ali, né? não é uma alternativa tão viável que para substituir o Porto de Santos. Então a gente colocou isso como uma tendência. A gente pode falar no microfone, por favor. A população está esperando há 100 anos esse 100 anos, túnel, pelo que a gente viu, Sim, né, dos históricos.
É incrível, né, isso. 100 anos você tinha notícia no jornal. Até aqui mesmo, por curiosidade, um tribunal já teve vários processos de órgãos anteriores da DERSA, até para tentar fazer 2012, isso, mas 2014. mas até hoje não. Agora vamos ver se sai, né? Daí a parte de desigualdade ali, que como afeta o grupo, né? Então a gente colocou a questão de carga logística, que é basicamente a alternativa por rodovia, né? Porque a balsa não dá conta de atender essa demanda, né? Então tem o tempo, os riscos de acidentes, né? Poluição que usar a rodovia gera, né? E a travessia por balsa também tem risco, né? Então, se tiver uma intempérie do meio ambiente, chuvas assim, maré, né, oscilando ali, já pode afetar o trânsito de pessoas. Então, a gente entendeu que isso são riscos, né, que afetam... Riscos não, né? A desigualdade de utilização de acessar as duas cidades, né? Daí, por fim, a árvore, né? Você pode falar, claro, a árvore deveria mostrar. Isso. Mas você pode escolher o principal causa e a principal consequência. Acho que a principal causa é a demanda mesmo, que existe, né? Com falta de todo esse cenário que a gente contou aqui, né? Criou uma alta demanda, que é a causa, né? E a consequência é afetar o desenvolvimento, a qualidade de vida da população. Acho que principalmente a qualidade de vida, né? Que quando a gente fala travessia de cargas, são pessoas que estão envolvidas ali, que perdem tempo, correm diversos riscos em suas vidas no dia a dia, né? Então acho que essa é a principal consequência que uma solução melhor desse problema gera no que está na situação atual. Né? Perfeito, muito obrigado. Vocês? Nós fizemos. Quer falar? À vontade. Bom, a gente escolheu aqui a área da mobilidade pública urbana, né, na região metropolitana de São Paulo. E assim, o problema, né, mais óbvio aí que a gente identifica é realmente um sistema aí que você super saturado, de baixa qualidade, de baixa eficiência. Né, esse seria o problema que a gente estaria visando mitigar, né, resolver, né? Com relação à relevância também, é bem óbvio, né, o impacto da questão da mobilidade em todo o sistema econômico da região, né? Vai impactar principalmente a população economicamente ativa, né, que o trabalhador, né, que depende do transporte para chegar no seu local de trabalho. Vai impactar também as empresas, também os contratantes, né, dessas pessoas, por conta da própria perda de desempenho, às vezes recorrentes atrasos, perda de desempenho do trabalhador, porque a pessoa já chega cansada no trabalho, pegar 2, 3 conduções diferentes, né? Sem dizer também no impacto na vida social do trabalhador. Menos tempo para qualificação também, que vai impactar também questões econômicas e questões de bem-estar, menos tempo com família, atividade física, lazer. Então, tem esses dois aspectos aí, econômicos e sociais. Esqueci alguma coisa aí. E, obviamente, vai impactar com mais intensidade aquela população que é exclusivamente ali dependente do transporte público, né? Que não tem recursos para recorrer ao transporte privado, seja por aplicativo ou com um veículo próprio, né? E, bom, com relação às causas, bom, assim, uma das causas, né, de mais destaque, assim, a própria, como a gente fez o nosso problema mais focado na rede metroviária, né, que a gente entende como o tipo de transporte mais eficiente em grandes centros urbanos, né? E, assim, a falta de expansão dessa rede ao longo do tempo, na mesma proporção do crescimento da população, né? A gente até fez uma pesquisinha rápida aqui. A rede de metrô de São Paulo tem em torno de 100 quilômetros, e a rede da Cidade do México, que surgiu mais ou menos na mesma época, já tem mais de 200 quilômetros hoje, né? Então, uma das causas aí do sistema supersaturado, né? Outra causa também, né, as pessoas morando cada vez mais distantes dos grandes centros, seja centros de saúde, centros de trabalho, centros de ensino também, né, aumentando o deslocamento também dos estudantes, por conta também da questão imobiliária também, né, o alto custo de se viver muito próximo aí dos grandes centros, né. Essas seriam mais ou menos as causas aí que a gente identificou. Deixa eu fazer um comentário. Você falou das causas, eu vou chamar de causas externas, por falta de melhor nome, mas depois a gente afunila. Você falou do problema, que tem muita gente, de fato, né?
E você falou que não tem a expansão, certo? Agora, uma pergunta relevante é, por que não tem expansão? Qual que é a causa da não expansão? Porque provavelmente, eu imagino que lá na frente, você vai falar como resolver, de alguma forma. E provavelmente você vai falar que como resolver envolve alguma coisa que destrava a expansão em si, né? Então, por que não há expansão, você acha? Então, é difícil dizer. Teria que ter uma análise histórica da questão, porque pode ter causas políticas, de escolhas políticas mesmo, questões econômicas, falta de recurso. O metrô é, obviamente, extremamente custoso, né? Mas também tem a questão histórica a questão imobiliária aqui em São Paulo, né? Então, assim, notadamente, a gente tem centros de especialização. Então, por exemplo, você vai procurar saúde. Você até tem UPA perto da sua casa, onde você mora, tanto faz. Mas, assim, os grandes hospitais, os centros de referência, normalmente estão mais ou menos alocados num lugar. A gente vai ter, por exemplo, a linha 6, laranja, se eu não me engano, no metrô, está sendo até chamada de linha das universidades. Então, centros de educação, você tem universidades, claro, em todo quanto é lugar. Mas os centros de excelência, normalmente não se descentralizam. Eles acabam ficando concentrados. E a questão de emprego, mais ainda, né? Ainda mais os empregos melhores, aqueles que, né, dão retorno financeiro, enfim, melhor para as pessoas. Então, assim, a gente tem uma questão histórica de concentração imobiliária, não só em São Paulo, no mundo, né? Mas, assim, então essas pessoas, esses grandes centros começaram lá, e a gente não faz essa descentralização da forma como realmente precisa ser feita. Então, as pessoas acabam indo para as periferias, obviamente, né? E a gente também vê, assim, às vezes é interessante politicamente manter essas pessoas afastadas, porque é bom você manter as pessoas, os seus pares, né, longe de outras pessoas. Então a gente vê que é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo, você precisa de profissionais para trabalhar, mas também é interessante que essas pessoas cheguem perto, mas não tão perto. Entendeu? Elas vão para trabalhar, mas elas não vão conviver com você ali no dia a dia. Então, o negócio mas eu acho que basicamente a questão política, metrô, que foi que a gente pensou mais aqui, como ele falou, tem um custo altíssimo, é diferente de uma linha de ônibus, por exemplo, né? Um custo alto para se fazer, para se operar, para se manter, e manter com padrões mínimos, né, de higiene. Prazo de implementação de uma linha de metrô, né? Tipo assim, o político, eu vou começar a linha hoje para o próximo mandatário entregar, né? Então, eu acho que tem uma questão política, talvez, envolvida. Vamos rapidinho por causa do nosso almoço, né? E assim, a gente pensou muito no metrô, porque o metrô ele tem um impacto assim muito grande. Eu sei que agora a gente está falando de causa, mas, né, dado o horário. Ele tem um impacto muito grande, por quê? Porque não é só para quem se utiliza do sistema metroviário. Mesmo aquelas pessoas que não... eu vou de carro trabalhar, eu vou de Uber, ou eu vou de ônibus, né? Tirando quem vai de helicóptero, eu acho que todo mundo acaba sendo afetado, né? Então, assim, se tem algum problema, toda a cadeia produtiva ela é afetada, porque as pessoas não chegam a trabalhar, né? Todos os serviços são afetados, porque as pessoas não chegam para trabalhar. As pessoas que vão, sei lá, vão fazer exames médicos, consulta, procedimento, não chegam. Então, assim, o impacto é bem grande. Por isso que, assim, o setor público, o governo não ter esse olhar de acompanhar o aumento da população com o aumento da necessidade, é um negócio que a gente precisaria estudar mais para saber o motivo, né? Perfeito, obrigado. Que oração? Só mais um, mas mais um pai bola. Você fez? Então você só fala o problema. É isso. O meu aqui tem a ver com o grupo dos colegas aqui, que é déficit habitacional. Tem um pouco a ver. A relevância é que há uma população numerosa que não possui recursos financeiros para adquirir um imóvel. E também isso afeta a parcela mais carente da sociedade. Isso é a relevância. As causas disso daí são desemprego, baixa renda das famílias, preços elevados dos imóveis nos grandes centros urbanos e a falta de espaço para construir, aqui na capital especial.
a tendência, a situação é piorar com o aumento nos preços dos imóveis, dos insumos da construção civil, né, e consequentemente dos imóveis, e os imóveis existentes cada vez mais caros e escassos. A desigualdade, como que o problema afeta os diferentes grupos? Ele prejudica a mobilidade urbana e o acesso a serviços essenciais, uma vez que regiões mais centrais, que possuem esses serviços, notadamente, possuem imóveis mais caros. A árvore do problema, eu vou falar das causas, né, e, assim, resumidamente. Baixa renda, alto custo de moradia, a dificuldade de acesso ao crédito, e as consequências seriam urbanização desordenada, aumento da precariedade dos imóveis, ocupações irregulares e a exclusão socioespacial, e etc. E acho que é isso, né? A gente não precisa falar mais. Então, tá bom. Muito obrigado. Então, vamos fazer agora a pausa para o almoço. Na volta, se alguém mais quiser se pronunciar sobre esse assunto, se pronuncie. Senão, a gente toca o barco depois do almoço, tá bom? Às 2h, né? O retorno? Tá, já. Muito obrigado. Então, até de tarde.